Salve, salve, tubarãozada! Como vocês estão? Eu estou bem, firme e forte aqui na luta. Esse é mais um De Carona Cast, o seu podcast sobre as estradas, transporte rodoviário de carga, Porto de Santos e muito mais. Bora para mais um episódio? Vamos que vamos! Rapaziada, chegou o dia, chegou a hora. Fiquei um tempo afastado aí do podcast. Bastante tempo aí, né? Que eu não gravo nada, que eu não trago nenhuma novidade. Eu estava estudando, me preparando para um concurso público aí do qual eu logrei êxito, passei. Ontem, 28 do 2, eu tive a resposta, da qual eu fui aprovado na parte psicotécnica do concurso público. Já havia feito a prova, já havia feito o TAF e passei na parte psicotécnica, né, na parte psicológica. Tem mais 2 etapas aí, mas eu já não considero que seja tão pouco provável a classificação, né? Porque uma é entrega de documentação, eu estou todo em ordem. E outra é os exames médicos. Eu fiz exame periódico aí pela empresa tem uns 10 dias e deu tudo ok. Toda a parte aí de audiometria, acuidade visual, o exame de sangue, parte cardiológica, a parte de eletroencefalograma também deu tudo ok. Então eu acredito que nessas 2 próximas etapas aí não vai ter novidade nenhuma, não vai ter alteração. Então eu vou abrir aqui com vocês para onde que é esse concurso público, o que eu vou fazer e quais são as próximas etapas a seguir, né? Falei 2, mas na verdade são 3. Tem mais uma ainda aí, que é o curso preparatório. Tô com um pouco da rinite atacada aqui, que esses dias aqui o trabalho no porto tá muito devagar, mas muito devagar mesmo. Ao passo que eu tô desde o dia 17, foi no dia 17 do 2, aliás, do 3, ó, nem chegou ainda. Ai, caramba. E eu tô sem trabalhar desde essa data. Não sei se os caras estavam me colocando na geladeira, não sei se realmente era o trabalho que estava devagar, mas enfim, né? Hoje eu tô no trabalho aqui, tô carregando. Tô com um pouco da rinite atacada, porque esses dias aí que eu fiquei parado, eu fiquei fazendo uma reforma lá no apartamento. Eu tenho um apartamento ali no centro da cidade que estava alugado. A inquilina foi embora para Portugal. Na verdade ela voltou, né? Que ela era casada com um português. Ela veio pra cá, ficou 1 ano e meio e resolveu voltar pra lá, reatar o casamento dela com esse português aí. Eu desejo sorte a ela, só que tem que meter a mão na massa, né? Numa obra, mais de 50% aí do custo é a mão de obra. E graças a Deus eu sei mexer uma massa, eu sei fazer um reboco, eu sei fazer um reparo aí, cortar uma parede, passar conduíte, passar fiação, hidráulica, elétrica, essas coisas assim eu manjo um pouco, posso estar falando aí num outro episódio. E esses dias eu fiquei meio atacado da rinite aí por conta do pó do cimento do reboco antigo da parede. Aí atacou. Quem tem rinite alérgica sabe como é que é, um negócio chato pra caramba, o nariz fica coçando, é vontade de espirrar o tempo inteiro. E eu ainda tô um pouco atacado e o ar-condicionado aqui do veículo ainda dá uma agravada, mas tá 41 graus aqui em Santos, então é impossível ficar com o veículo desligado sem o ar-condicionado. É impossível, então não tem como. Eu tenho que aturar aí a rinite. Tô gravando aqui pra vocês enquanto eu tô aqui parado, né? Já tô desde as 11 horas da manhã aguardando. Já fiz o que podia fazer aqui no veículo. Então o tempo que tá me sobrando aqui é o tempo que eu vou dedicar a esse podcast. Se eu acabar ele é porque eu vou ter que iniciar a viagem. E dependendo da situação eu vou conseguir gravar ele seguindo viagem. Vamos ver aí
o que vai dar certo aqui, o que vai rolar, meio informal, meio que sem planejamento, tudo na base do que vem na cabeça, de improviso. E eu vou falando, eu vou soltando aqui o que eu vou lembrando, tá certo, rapaziada? Pode ser que apareçam algumas pérolas aí no meio do caminho. Então, no mês de agosto de 2022, abriu aqui concurso público para o órgão gestor de mão de obra de Santos, né? O OGMO, chamado de famigerado OGMO aí. Tem um pessoal que não gosta, tem um pessoal que já acha necessário, que é o órgão que ele fiscaliza e contrata, faz concursos públicos aí para estar exercendo como se fosse uma autarquia da Marinha Mercante aí, dos terminais portuários, para estar coordenando e disciplinando, criando regras, regrando e ser o responsável pelos estivadores, né? Pelo pessoal que faz a parte de estivagem, capatazia, limpeza de navio também, pessoal do bloco, né? Que chamam de bloco. Carga e descarga de vagões aí no porto também tem esse pessoal aí que faz essa parte. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Os estivadores mais antigos não gostam. E abriu o concurso público aí para um cargo que é o cargo de consertador de carga e descarga no porto, né? É um cargo de estiva. Trabalha no navio, né, embarcado ali. O navio aportado, na verdade, né? Então a gente faz essa parte aí de trabalhar com cargas soltas, cargas especiais, cargas indivisíveis. E é um trabalho bem voltado para os terminais aí de celulose e papel também que tem aqui, né? Esses terminais aí que estão com bastante demanda, são terminais novos. Uma modalidade nova aqui no porto também. Então está sendo bem explorado. Ultimamente está sendo mais explorado até do que os terminais aí de carga a granel, que são bem numerosos aqui também. E são eles que acabam absorvendo a maior parte aí dos estivadores, né? Como é que funciona esse concurso público, né? Ele tem a etapa de prova escrita, né? Prova teórica. Uma prova de aptidão física, o TAF, uma prova de exame psicotécnico, né, psicológico, para ver se o cara, né, biluteteia das ideias, ou se eles passam ali naqueles parâmetros que eles estipulam para o cargo. Aí vai ter a entrega de documentação, exame médico e no final o curso preparatório, que é um mês. Essas etapas aí eu já não considero tão assim que reprove, né? Dado aí o grau delas, né? Um é só você enviar a documentação e a minha tá tudo ok. Outra é você fazer os exames médicos. Eu tô em dia com a minha saúde, não preciso nem falar nada, né? Exceto pela parte da rinite alérgica, que isso aí não tem cura, não tem jeito. E eu evito usar remédios de dia. Eu só uso à noite antes de dormir, se eu tiver atacado, que é pra eu não sentir sono. Os remédios são fortes. Esses remédios aí que não tem o princípio ativo aí que causa sono, pra mim não faz efeito nenhum. Eu tenho que dormir realmente e acordar inteiro no dia seguinte. Eu não consigo melhorar com esses outros remédios que não dão sono. Então, pra não ter problema dirigindo, eu não tomo e fico segurando a onda. Fazer o que, né? Tem coisas na vida aí que requer esse cuidado. Eu não posso simplesmente tomar um remédio que dá sono e cair pra estrada. Senão é suicídio. Mas enfim, vamos voltar lá pro concurso público sem perder o fio da meada, né? Então eu fiz a prova escrita, a prova teórica, passei. Demorou bastante para sair o resultado. Eu fiz a prova em outubro, o resultado saiu em novembro. E eu acabei ficando para uma segunda turma, né? Eram 2 turmas. Eu fiquei para a segunda. A primeira já está fazendo o curso preparatório. Começou no dia 28 desse mês, exatamente no dia 28 desse mês começou o curso preparatório. Foi até no dia que saiu a lista lá de aprovados no psicotécnico que eu fiz.
da segunda turma. E, pô, galera, uma satisfação do mundo você conseguir passar em algo que você se dedicou. Não digo pela prova, tanto pela prova teórica, porque eu vou falar que essa parte assim foi chata pra caramba. As minhas maiores notas aí foram no conhecimento específico e legislação portuária e língua portuguesa. Em inglês eu fui meio que soberbo. Eu havia estudado 1 ano e meio de inglês, mas isso aí de 2010 até mais ou menos 2012, 1 ano e meio. E eu fiquei meio que soberbo, achando que eu sabia tudo, e eu quase tomei naquele lugar, no meio daquele lugar. Se você fez inglês aí, tá no nível intermediário, num nível avançado, você tem que no mínimo aí gabaritar, praticamente aí fazer quase que gabaritado uma prova. E não foi isso não, porra, só acertei 3 questões, tava difícil pra caramba, meu. Não deu um branco, deu um transparente, cara, de tanta coisa assim que fugiu da memória. Em português eu fui bem pra caramba, eu acertei 8 de 10. Matemática eu fui péssimo e sempre fui. Eu acertei 4 de 10. E o que foi o diferencial aí foi o de legislação portuária e conhecimento específico, né? Que cada uma das questões valiam 2 pontos. Na de conhecimento específico eu gabaritei. Eu acertei as 10. E na de legislação portuária eu acertei 6. Acertei 6. Então foi esses 2 aí e a parte de português que me salvaram. Que se eu fosse depender do inglês, que eu tava soberbo achando que eu sabia, que eu manjava, que eu tava afiado, tava nada. A soberba aí precede a queda e quase que eu caí. Por sorte eu estudei muito. Legislação portuária, conhecimento específico e língua portuguesa não, eu fui com o que eu tinha. Eu foquei em matemática e, puta, cara, praticamente não adianta, cara. Nessa parte de matemática eu sou um brilhant. Eu precisaria pegar aulas desde ali do fundamental até ali o ensino médio completo ali para poder estar revisando, reaprendendo. Por quê, cara? O que fodeu a minha geração, vou sair um pouco do assunto. O que fodeu a minha geração foi um lance chamado progressão continuada nas escolas. Criado por político chamado Mário Covas, que foi governador aqui do estado de São Paulo durante muitos anos. E você sabe que a maioria das coisas que vem da cabeça de político dá merda, vira merda ou se transforma, de algum jeito vai ser uma bosta. E não deu outra, cara. Formou uma legião aí de analfabetos funcionais. Porque qual que era o intuito da progressão continuada? Era o cara passar de ano simplesmente por ele ter frequência escolar. Foda-se se aprendeu, foda-se se vai ser um burro lá no futuro, lá na frente. O que os políticos queriam era diminuir a taxa de analfabetismo e mostrar que não, diminuímos aqui a taxa de analfabetismo e a evasão escolar. Mas em contrapartida tu formou o quê? Tu formou uma legião aí de brilhant, cara. Graças a Deus eu sempre fui desenrolado, eu sempre tive boa leitura, muita leitura, aliás, que eu morei com a minha avó dos 2 anos até os 4 anos. E nesse sentido ela deu uma boa educação para mim e para os meus irmãos, enquanto minha mãe trabalhava. Ela e meu avô, meu falecido avô. No sentido de respeitar mais velhos, de você falar corretamente a sua língua, o português, embora ela fosse filha de italianos e puxasse um pouco no sotaque. E meu avô idem, meu avô, apesar de nordestino, era uma pessoa que tinha um português impecável também. E depois, posteriormente, eu tive que morar com ela aí num período que foi mais ou menos aí de 1 ano, porque teve uma guerra do tráfico com a polícia lá na favela que eu morei e o bicho tava pegando. Um certo dia a rota invadiu a minha casa procurando um traficante que morava no beco
Aí minha mãe viu que o bicho tava pegando e pegou eu e minhas duas irmãs mais velhas do que eu, que éramos os 3 menores. Os 3 de 7, 9 e 11 anos, e deixou morando lá com a minha avó por aproximadamente 1 ano. E nesse período minha avó era o seguinte, ela, por sorte, né, ela acompanhava os nossos estudos, ela fazia questão de ver se estava fazendo a lição na escola corretamente. Ela ia na diretoria saber as notas, na secretaria da escola para saber as notas, e mais do que isso, ela exigia que fizesse a lição de casa na frente dela. E nesse período aí, eu tinha a prova de leitura, né? Não sei se hoje em dia tem isso daí, você ir lá na frente lá. E eu acredito que até por isso eu tenha uma boa fluência verbal e eu não seja uma pessoa tímida. Isso daí foi um fator determinante aí na minha vida. Essas aulas aí de leitura, que a professora lá do ensino fundamental, ela colocava os alunos para lerem em voz alta ao lado dela. E quando o aluno começava a titubear, a gaguejar, ela segurava meio que assim na mão do aluno, da criança, para dar uma força para ela, um incentivo para ela continuar lendo e não titubear. Como se ela estivesse falando, ó, eu tô aqui contigo aqui, vamos lá. E puta, cara, eu nunca tive problema de timidez justamente por isso, porque eu sabia, eu até gostava de falar em público pra galera. Eu lia bastante, minha avó exigia que eu decorasse o texto que a professora passava de lição de casa para no dia seguinte estar lendo lá na frente da galera. Eu chegava já com o texto já esmiuçado e lia bem, recebia nota alta. E até sou grato à minha avó, minha afinada avó por conta disso, minha falecida avó por conta disso, por ela ter tido esse cuidado aí com a minha educação e dos meus irmãos. Embora não fosse obrigação nenhuma dela, ela ter feito isso daí de coração e voluntariamente. Mas enfim, quem teve a oportunidade de ter um pai, uma mãe, uma avó, uma tia que acompanhasse o ensino, que acompanhasse ali o aluno na escola, ó, parabéns, se deu bem. Hoje em dia tem pouquíssimo problema assim com relação a estudos. E no meu caso foi o seguinte, na minha quinta série, eu mudei de escola. Puta, até a 4ª série eu gostava pra caramba da escola que eu estudava. Era uma escola que não tinha praticamente ninguém da favela que eu morava. Era uma rapaziada, uma molecada de outras 2 favelas. Então, tipo assim, eu interagia com eles porque era uma outra cultura, uma outra visão de mundo diferente da molecada da favela que eu morava. Que parecia que essa molecada da favela que eu morava tinha o pensamento um pouco mais atrasado. Depois eu constatei que era realmente isso, que eles tinham um pensamento, a mentalidade um pouco mais atrasada do que essa molecada da outra favela, do asfalto. E que eu não é que eu tinha essa mentalidade que eu não ia chegar a lugar nenhum, mas que, pô, a amizade com essa molecada dessa outra favela e do asfalto me acrescentava mais como pessoa do que a molecada da favela que eu morava. Não é que eu tinha essa visão, mas eu buscava isso porque eu via que essas outras amizades aí, elas estavam aquém ali daquilo que eu tinha para oferecer intelectualmente, como pessoa, na conversa, na ideia. Só se falava em roubo, em tráfico, em roubar, em tirar vantagem nessa outra favela que eu morei. Ao passo que nessas outras aí a molecadinha já era querer jogar bola, praticar um esporte, brincar. Era papo de criança mesmo, não era papo de perversidade e coisa que subvertesse a nossa mente, né? Era viver o momento e não viver o que estava além daquilo. Que era o futuro de muitos ali, era ser bandido. Então eles já queriam ser bandido desde 7, 8 anos, 10, enfim, né? Mas voltando lá, essa deficiência minha em matemática aí que se desenvolveu ali na 5ª série e em diante. Por quê? Porque eu estudava nessa outra escola e da 5ª série em diante eu não gostava dessa escola que eu fui estudar. Eu odiava, cara. Uma que era longe de casa, eu tinha que ir a pé. Era longe pra caramba de casa, eu tinha que ir a pé. Peru escolar naquela época era pra boy. Só boy ia de perua pra escola. Ao passo que para um aluno pré-adolescente que está entrando na 5ª série, morando na cidade de São Vicente, quem conhece a cidade de São Vicente no litoral paulista sabe a pobreza que é essa cidade, né?
sabe a pobreza que é e que sempre foi. E jovem do ensino médio na favela não tem como ir de perua. Bicicleta não deixava, não permitia. Ao passo que nessa outra escola que eu estudava anteriormente, eu podia ir de bicicleta se eu quisesse. Então você já nota a diferença por aí. Eu ia de bike, pô, rapidinho pra chegar, rapidinho pra vir embora, já era. Não precisava andar tanto, dava mais ou menos aí uns 4 km pra ir. Essa outra escola que eu fui depois aí na pré-adolescência. E eu odiava aquela escola. O ambiente, o clima dela era uma merda. E na escola que eu estudei anteriormente, da segunda até a quarta série, eu já achava um ambiente mais tranquilo. Havia quinta série, só que só no período noturno, da quinta a oitava, só no período noturno e para quem trabalhava. Então você tinha que levar uma declaração de trabalho para poder estudar à noite. Então para mim já não dava ali, porque eu tinha 11 para 12 anos, já não ia conseguir, né? Então nessa época aí eu era bom em matemática, né? Até chegar nessa escola, e dessa escola aí até me formar no ensino médio, caraca, eu tô falando bosta, no ensino médio eu me perdi, tipo, nesse sentido aí, porque uma que eu não gostava de ir nessa escola, e se você não gosta da onde você tá, você não vai se dedicar a bosta nenhuma, você não vai se dedicar a nada. Não me dedicava a nada, não estudava, não movia uma palha. Aí comecei a bolar aula para ir para fliperama, para matar o tempo. Foi dado como evasão escolar, aí, negão, aí já era. Aí reprovei esse um ano aí na quinta série. Minha mãe fez um corre, que ela era funcionária de escola. Nessa época ela já tinha passado no concurso público. Fez o corre e conseguiu uma vaga para mim à noite. Arrumou uma declaração lá de um amigo dela, feirante, feita à mão mesmo. O cara mandou a declaração na escola, aceitaram. Eu com 12 para 13 anos já, estudando à noite. Era o mais franzino da turma ali, o menorzinho. Nessa época aí a molecada até não sabia que meu apelido na favela era Ratinho, nem do pessoal até a quarta série ali, não tinha ninguém. Então me chamavam de baixinho, de menor, essas coisas assim, né? Esses apelidozinhos aí. Aí, cara, aí pra mim já era tarde, né? Porque eu já tinha caído naquele esquema da progressão continuada. Já tinha perdido o fio da meada. Então basicamente na primeira escola lá eu só copiava, fazia a lição que passava na lousa, copiava, não entendia porra nenhuma, porque se você perdeu o fio da meada já era. E na matemática da quinta em diante, uma coisa vai ligando a outra. Aí já era. Aí conclusão, aí estudei ali, vai com o que tem de matemática. Então eu fiquei com essa deficiência aí devido a essa progressão continuada, né? Que eu ia pra escola, só ia, não reprovava. E foi assim até o terceiro colegial. Piorou, né? Num determinado momento, porque aí com 13 anos eu comecei a trabalhar, dos 13 em diante. Então a tendência foi só piora. Foi só piora, porque aí menos ainda eu estudava. Eu respondia a chamada, depois que eu respondia a chamada eu dormia na sala de aula, ou então ia simplesmente embora. Então olha só o que acontecia, né? É um passado assim que eu lamento, porque foi tempo que eu perdi. Poderia ter aproveitado melhor estudando, mas a gente só adquire essa consciência depois de velho. Quando sente falta, quando precisa daquilo que você não tem, que você teve a oportunidade de desenvolver e você não desenvolveu. Aí você fala, porra, olha o tempo que eu perdi. Mas enfim, né, galera? Então justamente tentei estudar bastante matemática aí no decorrer desses anos aí, mas eu confesso que eu melhorei muito, mas ainda aquém daquilo que é necessário para você passar num concurso público. Eu evolui bastante assim na época que eu fiz ETEC, na época da faculdade também. Eu evolui bastante, tipo, da água pro vinho. De 0 a 10 eu evoluí aí uma nota 8 em questão de matemática, mas para você passar num concurso público não é assim. Não basta você ser bom, né? Você tem que ser excelente. Então, se não fosse as outras matérias, eu teria me dado mal. Muito mal. Provavelmente não passaria nesse concurso público. E dada
as proporções aí, né? Consegui passar numa segunda chamada. A demanda foi grande. São 70 vagas, né? Então a primeira turma, a primeira chamada ficou 30 para fazer o curso preparatório. E provavelmente eu vou ficar para essa segunda turma aí. E nessa segunda turma aí é o cursinho preparatório, né? Mas vamos voltar lá, né? Aí passei nessa prova teórica. Voltando lá na prova teórica, passei nela. Achei que não fosse passar. Aí me mandaram lá via WhatsApp que eu havia passado para fazer a próxima etapa, o TAF, que é o teste de aptidão física. Bem semelhante ao da PM até, né? Alguns candidatos que estavam lá falaram que haviam feito da PM, que era bem parecido. Aí, isso daí foi no dia 22 de dezembro que me deram essa resposta. Aí eu teria aí pouco mais de um mês para estar treinando. Cara, o que eu coloquei em mente? Eu preciso dessa vaga não simplesmente por precisar. Eu preciso porque é uma função aqui no Porto que ela remunera muito bem, que ela tem uma estabilidade muito boa, porque tem muito cara que já é aposentado há anos aí na estiva e continua trabalhando, porque a remuneração é excelente, excepcional. E também pelo propósito, cara. Pelo propósito, eu preciso passar, eu preciso deixar um legado pessoal, não para terceiros, mas para mim mesmo, chegar lá na frente, lá quando eu tiver velho, e falar, porra, cara, eu consegui quebrar a barreira ali que tava me impedindo de crescer, de evoluir, que depois eu falo dessa barreira, e eu consegui passar. Então o que aconteceu? Cara, primeira coisa que eu fiz, vou parar de beber, vou parar de encher a cara, vou parar de beber. Não que enchesse a cara, mas eu bebia legal aos finais de semana. Não vou ser hipócrita, dizer que eu não bebo. Porra, Ratinho, mas tu não treina? Porra, treino, sempre treinei, mas eu nunca deixei de tomar cerveja no final de semana ou em reuniãozinha aí de amigo chimpa. Então primeiro que eu já freiei, já havia freado, né, na verdade, essas amizades chimpa aí que só quer saber de encher a cara de cachaça e nada acrescentar. E eu tomava minha cervejinha sem compromisso com nada em casa, sozinho, ou então quando ia numa festa de algum amigo, alguma coisa assim. E confesso que eu preferia beber sozinho em casa do que com um monte de bêbado escroto falando merda, falando gracinha no ouvido, jogando conversa fora, contando vantagem. Aí acontece que não. Eu tô com a parte de cardiovascular aí aquém do que deveria, porque eu treinando, o cardio geralmente era aí numa velocidade 8, praticamente um trotezinho, mas sem uma pegada mais forte, e eu ia precisar dessa pegada mais forte aí. Então você fazer 2,4 km, que era o que um dos testes lá exigia, você colocando na ponta do lápis, você teria que fazer no mínimo, num PES 12, um 12 de PES aí. O PES é a passada, a corrida, aquele ritmo que você impõe para você poder passar cravado os 12 minutos. Eram 2,4 km em 12 minutos. Então você tinha que ter um PAS aí de 12, no mínimo. Então eu fui me esforçando, fui evoluindo. E na esteira eu conseguia o PAS aí de 13,8, um PES excelente. Aí eis que surgiu a ideia, cara. Porra, aqui na minha cidade tem uma pista de atletismo top. Eu acho que é a mais top da região, essa pista de atletismo. Eu vou ver lá o que eu faço para me inscrever, para poder estar participando, né? Correndo lá, treinando lá, já que é uma pista de corrida. Tem lá uma pista de atletismo. Eu vou correr nela, porque deve ser muito melhor, né? E porra, cara, dito e feito. Fiz a inscrição, não precisei pagar nada. E já comecei no mesmo dia. À noite. Aí na pista é totalmente diferente do que no asfalto, totalmente diferente do que na academia, na esteira.
No asfalto eu fazia cravado 2,6 km em 12 minutos. Então eu fazia em 12 minutos mais do que o necessário, 200 metros a mais do que o necessário, que era 2,4. Já nessa pista de atletismo aí, cara, o piso dela, ele, junto com o tênis, que eu tive que comprar um tênis de qualidade também, né? Porque o meu tênis de academia era impossível estar correndo. Já era um tênis aí que eu já tinha ele há uns 5 anos, então ele tava todo esculhambado, todo moído. Então eu comprei um tênis adequado para corrida. E cara, totalmente diferente. Com o pass de 13,8, eu fazia cada volta na raia. Cada raia tem 400 metros. Eu fazia cada volta em 1 minuto e 22, cara. Em 1 minuto e 22. E qual que era o treino? Basicamente assim. Primeiro eu fazia shots, né? Dava uma volta, pum, e cravava o tempo. Aí mais uma volta, cravava o tempo. Eram 6 voltas no total para fazer os 12 minutos. Os 2,4 km em 12 minutos. Só que eu fazia antes. Aí eu fiz um simulado. Faltando 4 dias para o TAF, né? 4 dias? Não. Faltando 3 dias para o TAF, eu fiz um simulado. Só que nesse simulado eu fiz a besteira de correr com um amigo meu que também estava participando desse concurso público aí. Porra, cara, foi a pior besteira, porque tipo assim, eu fui acompanhar ele, eu fiz a besteira de acompanhar ele, o PES dele, e o PES dele estava abaixo de 12. Conclusão, a gente fez os 2,4 km em 12,38 minutos. Ou seja, eu diminuí o meu ritmo para estar acompanhando o cara, quando era o contrário, era o cara que tinha que ter aumentado o ritmo dele para me acompanhar. Então, puta, eu fiquei assustado inicialmente, que eu pensei, porra, não vai dar, cara, não vai dar. Só que aí eu me observei assim, deu, não, peraí, eu reduzi pra ele me alcançar. Não foi o contrário, ele que tinha que acelerar pra ele me alcançar. Bom, aí tinha as outras modalidades, né, que teria no TAF, né? Que um era o dinamômetro, que é aquele do teste de força no aperto de mão, né? Só que o segredo é você não forçar no polegar opositor, é você forçar só os dedos, que você vai fazer a puxada do dinamômetro com os dedos e não com o polegar em contraposição, porque se você forçar no polegar, a tua força vai concentrar só nele e menos nos dedos que estão ao contrário dele, né? Indicador, dedo médio, anelar e dedo mínimo, né? Então eu consegui passar no dinamômetro. Eu tinha que fazer 42, aliás, 0,8, e eu consegui fazer 48,2. Aí tinha o banco de Wells, que é uma cadeira extensora, né? Você estende, tem uma régua que você tem que empurrar até uma medição que eles fazem. E essa medição, ela vai de 0 até 50. O mínimo que você tem que fazer é 24. Se você fizer abaixo de 24, você tem problema na coluna. E se você fizer 50, você é um homem de elástico, né? Nesse daí eu fiz 38. Eu consegui cravar 38. Aí o lance da abdominal, remador e a flexão de braço, porra, eu tava muito confortável, cara. Porque basicamente eu treinei isso a vida toda. Flexão de braço e abdominal. A vida toda eu treinei isso. A vida toda. Mesmo assim eu não deixei de treinar, né? Eu fazia 3 séries aí de 40 ou 4 séries de 30 na flexão de braço. E a abdominal remador eu fazia 3 séries de 30 para cravar o tempo e tudo cronometrado. Você tinha um minuto para fazer 30 execuções aí da abdominal remador
e 1 minuto para fazer as 30 execuções de flexão de braço. Esse daí foi moleza, eu jantei as duas. Para vocês terem uma ideia, a flexão de braço, eles não queriam saber como você ia fazer. Se ia fazer por explosão ou se você ia fazer ali no time, 1, 2, 3, não, cara, aí então eu perguntei isso daí, pode ser na explosão? Pode, então meu irmão, botei pra derreter. Eu fiz as 30 em 25 segundos, as 30 em 25 segundos, a flexão de braço. A abdominal remadora eu já demorei um pouquinho mais, eu já demorei aí uns 50 segundos, porque eu já tava ali começando, o corpo tava frio, quase rodei, se tivesse feito alguma execução errada ali, podia custar caro, né? Mas aí fui pra flexão. Na flexão, 25 segundos, 30 execuções. Foi na explosão ali. Pá, pá, pá. Acabei ali, ainda fiquei observando os outros concorrentes. Esse meu amigo aí, ele conseguiu só fazer 18 flexões de braço. Mas por que ele conseguiu fazer só 18? Eu falava pra ele, cara, é um ditado aí que eu ouvi há um tempo atrás, eu não sei nem quem falou isso daí, quem inventou esse ditado aí, mas a faca, ela tem que ser afiada onde ela menos corta. Não adianta você afiar ela onde ela já corta bem, se a parte de trás ali, no meio que você vai precisar utilizar ela, tiver cega. Você tem que afiar a faca onde ela menos corta. Então ele não buscou isso daí. E algumas vezes assim, eu esperando ele pra ir treinar, ele, não vou ir hoje, porque a mulher deixou o moleque aqui e tal. Deu, pô, beleza, eu vou dar uma corrida aí, mas treina aí, pô. Na tua casa dá pra tu treinar flexão de braço e abdominal. Porra nenhuma, cara. Aí final de semana era cachaçada, cerveja, coisa que eu já tinha já abdicado. Eu já tinha tirado já do meu cotidiano isso daí. Já tinha colocado em mente que eu precisava cortar o álcool para poder ter um desempenho satisfatório no dia do TAF. Para isso não causar um mau desempenho, não vinha acarretar um mau desempenho por conta do consumo do álcool. Aí chegou no dia da prova, porra, infelizmente ele não passou por conta disso, conseguiu fazer 18 execuções apenas, e é lamentável, né, cara, porque se você pegar 30 dias corrido e você treinar, não é que você vai conseguir fazer as 30 execuções, pode ser que você consiga, pode ser que não, mas você não se dedicar ao máximo a isso, um compromisso que você teve com você mesmo, teve que pagar taxa de inscrição, estudar para a prova, treinar, você fazer treino meia boca achando que vai passar, tá contando com a sorte, não dá para contar simplesmente com a sorte. Você tem que contar com o que você tem, o que você tem é a sua dedicação. Isso que tem que entender, muita gente não entende isso, cara, tanto na musculação quanto para qualquer esporte. Você não pode contar com a sorte, você tem que contar com o que você tem. O que você tem? Se você se preparou, você tem preparo. Se você não se preparou, você não tem, cara. Então você não vai vencer esperando que tipo assim, um raio ali caia e Deus fale, não, agora eu vou te colocar lá no outro lado da linha de chegada e pum, vai apagar tudo ali que é resultado negativo, você vai passar. Não, cara, não vai acontecer um milagre. Não espera milagre. Aí beleza, aí voltando lá o meu TAF, né? Passei e tal na flexão, nas abdominais, dinamômetro, banco extensor e por último seria a corrida. 2.4 km em 12 minutos. O que eu fiz? Eu já saí da flexão de braço ali já aquecendo, cara. Dando os pulinhos, uma corridinha assim, parado, sabe? Que você vai movimentando as pernas e os braços parado, aquecendo. Fiz uns polichinelo, dei alguns pulos, dei uma aquecida legal. Aí colocaram a gente lá na posição, explicaram como é que funcionavam os sensores, cada um tava com o seu chip no pescoço e mostraram pra gente o cronômetro e avisaram, ó, aquele cronômetro ali tá com delay, ele está entre 8 e 10 segundos atrasado com relação ao cronômetro oficial, então vocês se atenham nele, que, aliás, atrasado não, adiantado com o cronômetro oficial, ele estava 10 segundos adiantado. Ou seja, se você cravasse 12 segundos ali, 12 minutos ali no resultado final, ele abaixaria 12 segundos. Então você estaria sempre 12 segundos à frente.
Aí posicionamos, tal, na largada o cara saiu na minha frente, um cara um pouco mais lento. Aí ali nos primeiros 30 metros ali eu não podia ultrapassar, porque tinha as marcações dos sensores, então eu tinha que acompanhar ele até conseguir ultrapassar. Quando saísse dos sensores eu ultrapassaria ele, e foi o que eu fiz. O cara tava num pés muito mais lento do que eu, e se eu deixasse ele continuar na minha frente, eu não ia me classificar, não ia dar o time, não ia dar o tempo. E o que eu fiz? Já velocidade máxima ali possível, e fui, cara. Na primeira volta foi 1 minuto e 22 cravado, igual eu tava fazendo nos treinos. Da segunda em diante já começou a declinar um pouco, já começou a variar entre 1,35, 1,44, mas a linha ainda tava bom. Cara, e um negócio que eu falo, cara, você tá apegado nas suas crenças, na sua fé, ou com a sua mente blindada. Se você não acredita em Deus, não tem religião, não acredita em nada, é ateu, ou é simplesmente cético, tem que estar com a mente blindada de alguma forma, cara. Acreditar em você mesmo. E, cara, na quarta volta ali, eu tinha condição de correr mais, porque eu corria mais. A média que eu corria por dia eram 5 km. Eu não simplesmente treinava ali os 2,4 km. Eu corria 5 km todo dia, cara. Fazia 5 km para ter sobra. No final. E o que aconteceu, cara? Na quarta volta, a mente... Ai, cara, tô cansado, não vou conseguir. Vai sim, cara. E eu pensando, caralho, vou conseguir sim, mano. Eu treinei até agora nessa porra aí. Me dediquei. Abdiquei de um monte de coisa aí, de coisa até que não acrescentava porra nenhuma na minha vida, vamos dizer assim, de cachaça, de álcool, de bebida alcoólica, em ambiente chimpa, pra tá me dedicando a isso. Então vou me dedicar a isso, cara. Eu vou passar nessa porra. E foi o momento que eu falei, ó, senhor, eu tô aqui me dedicando, eu pensando na minha mente, eu não vou desistir, eu não tô pedindo pra que me coloque lá na frente, mas eu te peço força. E eu vou ganhar essa porra, eu vou chegar lá na frente lá. E, cara, isso daí me deu um gás a mais, uma motivação, que eu concluí essa volta, a quarta. Fiz a quinta. Na sexta volta, quando tava pra fazer a sexta volta, na quinta volta pra fazer a sexta volta, o fiscal de prova gritou, falta 200 metros. Acelera, todo mundo acelera. Cara, eu já tinha pegado 2 retardatários aí, um na quarta volta e um na quinta volta. Na sexta volta, cara, nesses 200 metros aí, quando ele falou isso aí, eu dei um gás a mais, bicho. Que quando eu cheguei, eu passei dos sensores lá, eu tava catando o cavato, tropicando, que eu não tinha nem mais fôlego, cara. Não tinha nem mais fôlego, mas deu certo, eu consegui. E nesse TAF aí, da minha bateria, eu cadenciei o ritmo da bateria toda. Cheguei na frente, liderando a bateria de ponta a ponta, né, na corrida. E só classificou eu e mais um. Os outros caras, inclusive esse que largou na minha frente, que eu ultrapassei ele já logo de cara ali nos primeiros 30 metros, ele não classificou, cara. Não classificou. E, puta, cara, uma alegria, nossa, é imensurável assim, bicho. É só você fazendo, participando e chegando, concluindo o seu objetivo ali, que você tem uma percepção da alegria que isso daí pode te dar, cara. Mas eu não senti uma felicidade, uma alegria assim, fazia muito tempo, cara. E nem quando eu comprei minha primeira casa, nem quando eu comprei a segunda. Cara, eu só tive uma alegria assim, eu acho, tipo assim, não é que eu só tive uma alegria assim, eu comparo essa alegria a quando eu comprei a minha primeira moto. Que mais? Quando eu comprei meu primeiro carro não, porque eu tava cagando pra carro na época. Meu primeiro carro eu peguei ele numa troca, eu troquei no caminhão, que tipo, eu não gostava de carro, então tipo, eu não tava muito pã. Que mais? Puta, cara, quando eu entrei no emprego, entre aspas, dos meus sonhos, que
Depois eu acabei pedindo para cair fora, que do sonho virou pesadelo, mas foi a mesma sensação de alegria. Enfim, uma alegria muito forte, cara, muito forte, muito forte. Aí o resultado só ia sair dali a uma semana, mas eu já sabia que eu tinha passado por conta do cronômetro lá. Uns 11 minutos e 20 e pouquinho, que ali acusava que eu tinha passado. E cara, foi uma puta de uma alegria. Aí na prova psicológica lá no psicotécnico, eu também andei pesquisando na semana lá antes, material de estudo, o que devia estudar, o que não devia, palográfico, aquele teste dos pauzinhos lá, dos palitinhos lá que você tem que riscar. Eu comecei a treinar aquilo dali, porque esse teste aí palográfico, ele acusa se você tem uma boa produção, se você é disciplinado. É uma porrada de coisa, cara. Vale a pena você fazer um teste palográfico desse aí sem compromisso também, para você ter uma perspectiva disso, ler a respeito e depois fazer, para você ter uma perspectiva disso, às vezes até mudar um pouco os teus próprios conceitos, né? Mas enfim, aí passei também no teste psicotécnico. Confesso que foi o que eu mais tremi nas bases assim, né? Porque às vezes assim, tem alguns processos seletivos que eu participei em algumas empresas aí que eram meio escusos. Então o candidato que eles não queriam que passasse para a próxima fase, ele simplesmente colocava lá inapto e já era, não tem como você contestar. Então eu fiquei bem cabreiro com isso, mas graças a Deus eu passei. O trabalho em si vai ser na parte de estivagem, né, como consertador de carga especial, carga de volume muito grande. Nesse curso teórico aí que eu vou fazer, nesse cursinho teórico e prático aí que eu vou fazer, nesses 30 dias aí, eu vou ter alguns cursos que eu vou estar fazendo, outros eu vou estar reciclando. Igual para operação de guindaste, eu já tenho esse curso. Para operação de pórticos, eu já tenho esses cursos também. Empilhadeira de grande porte, pequeno porte. Então vai ser mais para reciclagem, para estar relembrando como operar, que faz muito tempo também, já vai fazer uns 10 anos aí que eu fiz a maioria desses cursos, de graça alguns, pelo SESC Senat, igual eu já falei em alguns podcasts, ou em sindicato. Você que trabalha e tem sindicato, é sindicalizado, procura o teu sindicato para saber se ele te oferece curso de graça. Aqui pelo terminal portuário que eu trabalhei, inclusive eu tô carregado nele hoje aqui. Eu trabalhei nesse terminal aqui 4 anos, e esses 4 anos aí eu era o chato do sindicato, mano, que eu ia atrás do sindicato para fazer curso de graça. Fiz tudo que era curso possível e imaginário de graça que eles ofereceram. Todos os cursos possíveis e imaginários que era de graça eu fiz. E não me arrependo, porque conhecimento ninguém tira. Conhecimento ninguém tira. E outra coisa, é melhor você ter o curso e não ter oportunidade naquele momento, do que você ter oportunidade e não ter o curso. Por quê? Uma hora a oportunidade vem, você com o curso na mão, você procurando, uma oportunidade vai aparecer, ela vai surgir. Você vai atrás, você vai encontrar. Agora você sem o curso, a oportunidade bater na tua porta, tu não vai poder abraçar, mano. Tu não vai poder abraçar. Entendeu a sacada? E conhecimento ninguém te tira. Tu não desaprende a andar de bicicleta, a dirigir um carro. Você vai ter um pouquinho ali de dificuldade, de malícia ali no começo, mas depois você vai engrenar e pegar o fio da meada novamente. Captou aí? Então o trabalho é basicamente isso daí: carregar e descarregar navio com guindaste, no apoio também, para estar alocando ou acondicionando essa carga aí dentro do navio. Não é trabalho de carregar sacaria, bater lingada, bater vagão, essas coisas, não tem. Mas se precisar, tamo aí, galera, porque a remuneração, só para vocês terem uma base, são 6 horas de trabalho. E a remuneração é salário dia. E esse salário dia consiste no quê? Você recebe um salário por dia. Então a remuneração é a partir de R$259 a R$410 no período de 6 horas. Porém, tem trabalho que oferece mais do que isso, porque tem trabalho que é por produção, igual no container,
igual na celulose, as bobinas de celulose, é tudo na produção. Então você ganha o salário dia mais a produção. Ou seja, tem cara no container aí que ganha o salário dia dele topado, que é os 410 e pouco aí, mais R$3,35 por container movimentado. Cada pórtico movimenta, em média, entre 25 e 30 movimentos. Então, cada movimento que ela vai lá buscar o container e volta, o cara da Estiva ele tá ganhando R$3,35 por movimento, mais o salário dia dele. Então você coloca aí, daí você coloca aí o salário dia do cara, 410 e alguma coisa. Aí mais, por exemplo, vamos colocar 25 movimentos por hora. Vamos fixar nisso aí. 25 vezes 3,35. Isso daí vai te dar, cara, por dia aí não, né, mano? Por período de 6 horas aí, no mínimo, uns 912, 920 reais aí, nessa média aí, a grosso modo, vamos dizer assim. Mas isso aí dá pra mais, porque cada movimento da máquina aí pode girar, alternar entre 25 e 31 movimentos por hora. Então é 3,35 por movimento. Foi lá, buscou e voltou o container. O cara que tá lá nessa produção aí, ele tá ganhando isso aí, cara. Então é muito interessante, cara. Tem delegado que trabalha nessa função, tem policial, tem advogado, cara, tem tudo que é tipo de profissional trabalhando aqui nessa função. E o que é bom e ruim, né? Eu tive que pedir para cair fora da empresa, não pedi conta, pedi para eles me mandarem embora e fui atendido. Então eles estão para me mandar embora aí na próxima semana do dia 6 em diante aqui de março. Em diante, porque essa semana teve auditoria, então não poderiam mandar embora essa semana, mas eu já havia pedido com antecedência lá em janeiro, quando eu recebi a notícia que eu me classifiquei para o TAF. Então antes de ter passado no TAF eu já pedi para mandar embora, porque eu queria também. Eu já tô enchendo o saco dos caras faz tempo para me mandar embora. Já havia até comentado em outro podcast aí que já estava saturado do transporte de carga. E é uma oportunidade de mudança de áreas, mudança de rotina, mudança de trabalho, mudança de círculo social, mudança de colegas de trabalho, mudança de tudo. É um giro de 360 graus assim na minha vida profissional. Entende? Eu acho que só quem tá passando por isso vai entender como é que é o estado de espírito que eu me encontro no momento assim, cara. Que nada tá me abalando assim, nesse momento assim. Pra me tirar do sério, me tirar o foco e me tirar a vontade de concluir essa etapa aí e já cair pra dentro do trabalho. Obviamente que, mas... e o salário? É pelo salário, óbvio que é pelos ganhos. E a vantagem desse trabalho é o seguinte, né? Como eu ia falar, é vantagem e desvantagem. Eu tive que pedir para eles me mandarem embora aqui, com 5 anos de empresa, 5 anos e meio, aliás. E sim, vão me mandar, eu não vou sair com a mão na frente e outra atrás, mas depois eu posso voltar para outra empresa se eu quiser, trabalhar registrado. Óbvio que eu não vou querer trabalhar registrado, eu vou querer trabalhar concursado aqui, porque o concurso ele permite isso. Como eu estava falando, tem delegado, tem policial, tem bombeiro, tem uma porrada de gente aí que trabalha na Estiva e que tem outra profissão, outro emprego paralelo a isso, porque você não precisa trabalhar todos os dias e todos os períodos. Você tem lá uma carga mínima de presença no mês que você é obrigado a cumprir, e essa carga mínima aí é por escala deles. Se eu não me engano, você tem que trabalhar 15 dias no mês, obrigatório. O resto não é obrigado. Só que você também não ganha nada. Você só vai ganhar os dias que você trabalhar. Trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganha nada. Então até por isso é interessante ter outra profissão paralela, para você não ficar zerado. Aí chegando nesse ponto aí, cara, eu não posso ter vínculo empregatício. Eu tenho que preencher um termo exclusivo de trabalho para eles, de prestação exclusiva de trabalho para eles. Porém, quando eu terminar esse curso aí preparatório e já tiver no cadastro deles lá no banco de dados
deles, eu já vou poder já pegar e registrar a carteira em outro lugar se eu quiser ou não, ou ter outra profissão, outro emprego, um bico, um trabalho por conta. E eu tô pensando seriamente em montar novamente a minha oficina de marcenaria aí, com alguns diferenciais, trabalhar por conta e trabalhar na estiva. Só que esse trabalho da estiva aí tem trabalho todo dia, todo dia. Então, cara, dá pra se dedicar exclusivamente a isso, trabalhar quando eu me sentir bem, quando eu não me sentir bem eu não vou. Mas a princípio é pra fazer dinheiro, não tem outra, é pra fazer dinheiro e dinheiro grande. Eu já tentei de outra vez esse concurso público aqui, mas para outra função, né? E nessa época aí não era por concurso público, na realidade era por ordem de chegada. E essa ordem de chegada aí o pessoal podia alterar, né? Colocar o peixe deles, de quem quisesse, e você ficava a ver navios ali. Porque como é que você vai auditar isso daí? Quem é que sabe? Já dessa vez não, né? Via concurso público com uma instituição por trás, tem que ter transparência, é auditável. E se der algum gato aí, tiver alguma novidade nesse sentido aí, meter o Ministério Público em cima e processo, cara. Tem uma galera aí que ajuizou, que não havia passado em alguma das etapas aí por algum motivo, e não havia passado e tá ajuizado e tá seguindo no processo junto. Mas aí não sei dizer o porquê também. E estamos aí nesse processo seletivo aí, esperando o desenrolar dos prazos, né? Que agora eles vão falar o dia e a data, as datas, né? Para estar enviando a documentação. E posteriormente vão passar a data para fazer o exame médico. Aí já tem tudo no cronograma lá, as datas que eu já sei. Só que tem que esperar a data o dia exatamente que eles querem. Não é simplesmente, passei e já vou enviar, né? Tem que esperar. E, puta, cara, uma das coisas que eu odeio é esperar. Mas tem um pouco mais de paciência, o pior já passou, né? E daqui pra frente eu espero que tudo transcorra bem. Tudo transcorra na mais absoluta calma e tranquilidade, porque eu tô zen. Vou sair aqui da empresa, pretendo ficar aí off aí, descansar de fato pelo menos uma semaninha, para depois estar vendo um bico aí, para não ficar parasitando em casa, que eu não gosto de ficar em casa parasitando. E depois correr para o abraço, começar o curso e vida nova, trabalho novo. Vai ser um giro aí de 360 graus aí na minha vida profissional. Eu espero que dê tudo certo, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Até aqui deu e há de dar. Rapaziada, espero que tenha acrescentado alguma coisa no dia a dia de vocês a esse podcast. Vou voltar fazendo mais podcasts a respeito disso. Espero que não demore. Espero que a reforma lá do AP